Acho que sim, podemos ir começando, porque há sempre ligeiros atrasos, pessoas a entrar e temos muita coisa a dizer. Queria então voltar a referir que esta sessão será gravada, portanto, quem quiser desligar a câmara poderá fazê-lo e ser-vos-á enviado quando a terminarmos. Esta apresentação, portanto, como eu disse, é uma sessão de apoio, é um documento simplificado que não invalida que vocês recorram, claro, ao guia do programa, que vos dará todas as especificidades e, claro, que nós estaremos sempre disponíveis também para tirar qualquer dúvida que possam ter na apresentação deste pedido de financiamento. Então, eu vou passar a explicar a primeira parte. Esta gravação, como eu disse, será-vos disponibilizada por e-mail e peço-vos que aguardem pelo final de cada uma das partes que nós vamos apresentar, porque teremos as nossas colegas dos 3 setores no Padlet para responder às vossas questões. Vamos ter no Padlet, pelo setor escolar, a nossa colega Célia Pina. Temos pelo ensino e formação profissional a nossa colega Telma Duarte e temos também pela educação de adultos a nossa colega Eugénia Inácio. Eu sou a Sofia Ferreira, pertenço à equipa do ensino e formação profissional e vou fazer esta apresentação com as minhas colegas Cláudia Araújo, pelos adultos, e a Manuela Silveira, pelo ensino escolar. Para obterem a declaração de participação nesta sessão, no final da sessão, terão um QR Code, como já estão habituados, e também no final solicitaremos que vocês façam a avaliação da nossa sessão, que é sempre essencial para nós podermos melhorar nas próximas. Então, esta sessão, que é extensa, mas é simples, porque os projetos acreditados, o pedido de financiamento não é a construção de um projeto inicial, no fundo é a manutenção do plano Erasmus que apresentaram. Vou falar primeiro então de como é que funciona o ciclo de acreditação do plano Erasmus, depois a minha colega Cláudia fará a revisão dos conceitos, tudo o que tem a ver com esta terminologia dos KA 120 e dos pedidos de financiamento 121 e também falará um pouco da tipologia de atividades e qual é esta lógica de vocês poderem pedir financiamento anual, uma vez que são entidades acreditadas, e depois a colega Manuela Silveira falará especificamente também de toda a parte do formulário para vos ajudar então no preenchimento desse documento que é feito online. Daremos depois então os links e todas as dicas de utilidade para o preenchimento desta candidatura. Calculamos que muitos de vós já são experientes, portanto já temos aqui entidades que já foram acreditadas em 2020 e que já fizeram estes pedidos de financiamento subsequentes até agora, a 2025, mas calculo que tenhamos aqui também algumas entidades novas que foram acreditadas em 2024, portanto souberam da aprovação há poucos dias e que é a primeira vez que vão fazer este pedido de financiamento. Depois, nós vamos também ajudar-vos então a perceber esta lógica da acreditação, todo este processo de financiamento e como é que vão fazer todo o acompanhamento do ciclo de projeto e depois do reporte, portanto, das metas que atingiram. Então, estamos aqui nesta sessão de projetos KA 121, que decorrem de um projeto grande, que nós normalmente até falamos que é o nosso projeto Chapéu, que é o KA 120. O 120 é então o projeto da acreditação, onde vocês apresentaram o plano Erasmus, conducente com o vosso projeto educativo, e agora, anualmente, podem fazer o pedido de financiamento para conseguirem realizar todas as atividades a que se propuseram e atingirem então as metas desse plano Erasmus. Estas candidaturas têm de ser submetidas na plataforma da Comissão até 19 de fevereiro deste ano. Tenham atenção às horas, porque é ao meio-dia de Bruxelas.
o que para nós é 11 horas do continente e da Madeira e 10 horas dos Açores. Não deixem para a última, sabemos que a plataforma depois fica muito assoberbada e podem ter dificuldades na submissão da candidatura. Portanto, é nesta área em que vocês vão fazer este pedido de financiamento. Como podem verificar, temos ali representados os links para cada um dos setores em que vão fazer esse pedido de financiamento, porque sabemos também que temos aqui entidades representadas que têm acreditação em mais do que um setor. Não se enganem na submissão do pedido de financiamento que seja dirigido ao setor específico. Importante. Deverá ser sempre usado o mesmo formulário, ou seja, assim que o abrem, vocês podem então preenchê-lo, ele fica guardado e verifiquem sempre portanto, que aquilo tem um número que tem a ver com o número da vossa candidatura. Todos estes formulários terão indexado o número da acreditação, por isso é que nós esperamos para fazer esta sessão de apoio aos 121 pela aprovação dos novos acreditados, portanto, que submeteram em outubro de 2024 e que souberam agora, no fim do mês de janeiro, se tinham sido aprovados. Tenham muita atenção também que o que acompanha este formulário é a declaração de honra do representante legal e este representante legal deve estar atualizado na plataforma. Portanto, isto só para vocês terem ideia de como é que foi este processo. Como eu disse anteriormente, vocês candidataram-se a 1 de outubro, estes novos, não é? Da acreditação, a 1 de outubro de 2024 e até 14 de fevereiro têm que responder para o e-mail da equipa EGAP se aceitam então esta acreditação que vos foi atribuída. As comunicações saíram a 28 de janeiro e vocês têm até 14 de fevereiro para responder. Só após essa formalização é que será então emitido um certificado de acreditação que tem a validade até ao final do programa, portanto até 31 de dezembro de 2027, e lembro que se não devolverem o documento que vos foi enviado assinado, a acreditação não é válida. E este número da acreditação é um número que irá constar do pedido de financiamento que irão efetuar, portanto, deste KA 121 que vão submeter até 19 de fevereiro. Esta candidatura de 19 de fevereiro é, como eu digo, um pedido de financiamento que reporta ao plano Erasmus que vocês apresentaram então para o KA 120. Depois submetem este pedido de financiamento e até ao final de maio serão notificados de qual foi a verba atribuída ao projeto, portanto, qual é a subvenção que a Agência Nacional disponibiliza para executarem o vosso projeto. E aí sim farão um contrato direcionado ao projeto KA 121. Depois, todos estes projetos de acreditação, todos os KA 121, iniciam a 1 de junho e a partir dessa data é que poderão ter acesso à plataforma que vocês conhecem, o módulo do beneficiário, que vos permite gerir o projeto e que vos permite então planificar e adaptar de que forma é que vão realizar o projeto com a subvenção que vos foi atribuída. Nós faremos uma sessão de lançamento destes projetos KA 121, em princípio logo no início de julho, também para vos ajudar nesta monitorização do projeto. Muito importante, todas as dúvidas que tenham com a Agência Nacional devem ter sempre a informação do código de projeto a que se referem. Portanto, muitas vezes escrevem-nos com o nome da entidade, mas para nós é muito simples de conseguir visualizar na plataforma e tentar perceber quais são as vossas questões, se identificarem o número de projeto ou então o OID da vossa instituição, que é o cartão de identidade, digamos, da vossa instituição. A partir de 2024 foi instituída uma plataforma, em vez de ser os e-mails, nós respondemos através desta plataforma Sabe Mais e vocês terão acesso, após a contratualização, a esta plataforma para as questões serem todas colocadas através da mesma. Outra questão muito, muito importante é a pessoa de contacto do projeto.
Não se esqueçam que a pessoa de contacto de projeto é o interlocutor, tanto para nós, Agência Nacional, como também representa a vossa instituição em todas as questões e dúvidas que poderão ter relativas ao projeto. Esta pessoa de contacto deverá fazer parte, como é óbvio, da equipa de projeto. Nós dizemos sempre, não centralizem numa única pessoa, não é? Tenham uma equipa, mas selecionem um representante dessa equipa, que é a pessoa de contacto, é a pessoa que tem acesso ao módulo do beneficiário, é ele que inscreve as mobilidades, coloca as dúvidas à Agência Nacional e tem a responsabilidade de monitorizar o projeto até à fase de relatório final. Esta pessoa deverá estar atualizada nos contactos da entidade para que possamos sempre reportar a essa pessoa. E digo isto porque nós temos aqui projetos acreditados desde 2020, sabemos que muitas vezes e regularmente, digamos, no setor educativo, os professores mudam de escola, portanto, tenham ciente que esta pessoa de contacto esteja atualizada, porque será com ela que nós vamos intervir e convém, portanto, para a monitorização do projeto. Passei aquilo. Só para relembrar, o OID, portanto, este é que depois tem os outros números à frente, são os dados da vossa organização. É fundamental que os documentos dentro do OID estejam também atualizados, sejam eles o representante legal, que também pode ser alterado, e que estejam lá os documentos da vossa organização, aquilo que vos é pedido pela equipa de elegibilidade, tem que estar atualizado dentro do ORS, que digamos que é como se fosse a base onde estão os documentos da vossa organização. Depois, os dados do projeto, voltando a referir a pessoa de contacto, têm que estar também atualizados. Qualquer alteração devem comunicar à Agência Nacional para que não exista, então, falhas de comunicação entre nós e a vossa entidade e que consigam contratualizar a tempo, monitorizar o projeto regularmente e, portanto, receber as nossas informações. Agora, falando um pouco deste ciclo da acreditação e do Plano Erasmus, que muitas vezes é confuso para as novas entidades, aquelas que são acreditadas. Nós vamos referir muitas vezes, se calhar, a mesma coisa, mas é para ficar claro e que estamos todos a falar a mesma linguagem, porque esta terminologia, às vezes, para nós é muito clara e para os novos, às vezes, é um pouco confusa. Então, vocês pediram ou apresentaram o Plano Erasmus em outubro de 2024. Como eu disse, um Plano Erasmus sempre alocado e conducente com o vosso plano educativo. E agora que souberam se tinham sido aprovados em janeiro, terão que fazer um pedido de financiamento a 19 de fevereiro. Este pedido de financiamento das entidades acreditadas deverá, pelo menos é um conselho, que o façam anualmente. Se não o fizerem, só poderão estar 2 anos sem fazer este pedido de financiamento, após os quais terão que ser revistos os trâmites da vossa acreditação. E como sabem também, temos tido número de cláusulas para a acreditação, portanto, damos os parabéns a todos os que o conseguiram, agora em 2024, e realmente é uma continuidade que vocês podem conseguir através dos pedidos de financiamento anuais, portanto, façam-no. Depois, em maio, saberão então qual é a subvenção que vos é atribuída e a partir de 1 de junho iniciam os projetos. Por isso é que nós faremos depois as reuniões de lançamento dos projetos e explicaremos então como é que os podem gerir, monitorizar, para todos conseguirmos e alcançar as metas a que se propuseram. A validade do programa, como sabem, é até 2027. Todos nós calculamos que haverá depois um programa a seguir. Não sabemos ainda, não temos ainda essas notícias da Comissão em que termos é que existirá, mas não acreditamos que o Erasmus termine já. E a acreditação, quando vocês apresentaram o vosso plano Erasmus em outubro, poderiam escolher se queriam plano Erasmus a 2, a 3 ou a 5 anos. O que é que isto quer dizer? Que quem apresentou planos Erasmus a menos de 5 anos, portanto, que terminariam antes do término do programa, podem revê-lo
em qualquer altura. Basta contactar a Agência Nacional e nós iniciaremos os procedimentos e explicaremos de que forma é que podem alterar o vosso plano Erasmus. De qualquer forma, todos os anos têm contratos anuais, que são estes projetos KA 121, que vos permitem, com a subvenção atribuída, alcançar as metas a que se propuseram no plano Erasmus. Relembro que todos estes projetos KA 121 têm a duração de 15 meses. Não existem projetos com menos de 15 meses, nem com mais de 15 meses. O que é que acontece? Aos 12 meses do projeto, a Agência Nacional contacta-vos e pergunta se vocês querem prolongar o projeto até aos 24 meses, porque pode acontecer não terem candidatos suficientes para as vossas mobilidades ou ter havido alguma alteração na escola que tenham que o fazer. Nessa altura são contactados aos 12 meses do projeto, portanto estamos a falar em junho de 2026 e vocês aí podem decidir se querem prolongar o projeto até 24 meses e também se necessitam de aumentar a vossa subvenção porque querem realizar novas atividades. Então, para falar um pouco do Plano Erasmus. O Plano Erasmus foi, então, a vossa acreditação, o KA 120. É um plano de longo prazo, estamos sempre a insistir nesta questão. Porquê? Porque vos permite anualmente ir realizando as atividades que concorrem, então, para atingir os resultados a que se propuseram. Devem ter sempre atenção às recomendações dos avaliadores que foram inscritas a quando da avaliação da vossa acreditação, para tentar então melhorar ou alinhar de outra forma um objetivo ou até reformular um objetivo a que se tivessem proposto. Depois, se quiserem então fazer alterações formais ao plano Erasmus, podem fazê-lo, mas convém, claro, convém, é obrigatório contactar a Agência Nacional. Existem dois casos em que não serão feitas alterações formais ao plano Erasmus, portanto não precisam de iniciar esse procedimento. Quando fazem então um upgrade da acreditação individual para uma acreditação de coordenador de consórcio e também devem ter em atenção se os objetivos iniciais não forem suficientemente abrangentes e não permitirem a mobilidade de alunos, de grupo ou individuais. Porquê? Porque estes são o nosso grupo-alvo prioritário. Depois, podem fazer sempre têm uma flexibilidade com estes projetos KA 121 de gerir a subvenção e realmente, se calhar, de levar menos alunos daqueles a que se propuseram, quando fazem agora este pedido de financiamento, ou menos staff, porque a subvenção não chega para todos. O que nós pedimos é que, se candidatarem neste pedido de financiamento, portanto, neste formulário, se inscreverem 3 tipos de atividades, e dou o exemplo, um job shadowing, mobilidade short e mobilidade long, tentem, por favor, cumprir essas rúbricas. Portanto, só para relembrar, se apresentarem determinado tipo de atividades, agora neste pedido de financiamento, pedimos que as cumpram, porque quando da avaliação final, o que será verificado é o que submeteram e o que depois realizaram. Claro que existem imponderáveis, todos nós sabemos, um projeto não é estanque e sofre diferentes alterações, mas tentem cumprir, se calhar com menos participantes, com menos dias, mas se apostarem nesses targets, façam-no. Outra questão que eu ia sugerir, como esta liberdade dos projetos KA 121, tanto de flexibilidade como tem uma continuidade no tempo durante a vigência do Plano Erasmus, se acharem que neste ano é pertinente fazer mobilidade apenas de aprendentes e para o ano, em 2026, quando fizerem o pedido de financiamento, apostam no staff, podem fazê-lo. Ou seja, não têm que cumprir todas as rúbricas, agora aquelas que apontarem neste pedido de financiamento, convém que cumpram para não ficarem penalizados em termos de avaliação. Portanto, só para fechar aqui, seguir sempre as recomendações dos avaliadores, portanto, todas as notas que eles colocaram quando vos foi devolvida a acreditação do 120,
Não esquecer que o plano Erasmus estabelecido no projeto da acreditação deve dar resposta às necessidades e aos objetivos da vossa organização ou do vosso consórcio. Sabemos que foi com esse intuito que apresentaram a acreditação, que será alinhada, não é, com a internacionalização que pretendem, e não se esquecerem que todo o tipo de atividades de mobilidade que são, portanto, realizadas e financiadas no âmbito destes projetos contribuem para a aprendizagem dos indivíduos, sejam eles aprendentes, sejam eles staff, e também para o desenvolvimento das organizações. Ao longo de todo o projeto, não se esqueçam de atualizar todos os dados do projeto. Podem pedir financiamento extra apenas para 2 rúbricas, no caso de terem custos excepcionais, ou seja, de verificarem que têm viagens onerosas, e estas rúbricas serão explicadas mais à frente pelas minhas colegas, ou então, se quiserem e tiverem necessidade de reforçar a vossa subvenção através de um apoio à inclusão. Ou seja, se tiverem participantes com menos oportunidades, que terão custos adicionais, portanto, para poderem participar nestas mobilidades, nestes casos, pode ser pedido financiamento extra a quando daquele ponto de situação, a 1 ano do projeto, em que vos é perguntado se podem ou se querem prolongar o projeto e se precisam de um financiamento extra. É nessa altura que vos é questionado e que o podem fazer. E também tenham atenção que podem substituir mobilidades aprovadas também por acolhimento a pessoal e a alunos provenientes na Ucrânia. Estes casos são verificados e submetidos a uma aprovação superior, portanto, se tiverem este caso, contactem sempre a equipa do vosso setor que vos pode ajudar a fazer referência a estas mobilidades. Então, o início do vosso projeto, como eu disse, será sempre a 1 de junho de 2025. Os projetos têm a duração obrigatória de 15 meses, mas aos 12 meses do projeto é feito um checkpoint em que vocês podem verificar se necessitam de mais subvenção, e é isto que nós chamamos, é o exercício da adenda intercalar, e também se necessitam de prolongar o projeto até aos 24 meses. Não existem datas intermédias, portanto, se prolongarem o projeto, será automaticamente para 2 anos. Terminaria a 31 de maio de 2027. Existe esta possibilidade de fazer este checkpoint aos 12 meses do projeto. Agora vou passar aqui a palavra à minha colega Cláudia para a revisão, então, de conceitos. Obrigada. Obrigada, Sofia. Muito bem. Agora vamos fazer um pequeno enquadramento e uma revisão aqui de conceitos, que é sempre importante e tem especial importância para os nossos recém-chegados à acreditação. Ora, existem várias tipologias de organizações de acordo com o papel que desempenham na candidatura, que é importante distinguir. Existe a organização candidata, que é detentora do plano Erasmus e da acreditação, e que deve ter sede nos países do programa, e poderá ser também o coordenador do consórcio. As organizações de acolhimento que estão estabelecidas no estrangeiro, que não precisam ter projetos K1 ou acreditação, e a sua função no programa é receber os participantes, proporcionar o programa de aprendizagem ou a visita e também garantir a certificação de participação quando falamos nas mobilidades individuais e custos de formação, por exemplo. As organizações de apoio, quando existem, porque nem todos poderão precisar delas, mas se recorrerem às organizações de apoio, devem estar registadas na plataforma. Não podem aceder às plataformas de gestão de projeto, nem gerir as verbas, nem substituir os responsáveis da organização beneficiária. E o pagamento deste tipo de organizações deve ser feito com as verbas de apoio à organização. Relativamente aos países elegíveis, as mobilidades podem ser realizadas nos 27 Estados-membros da União Europeia e também se podem realizar noutros 6 países europeus,
que estão incluídos no programa pelas relações privilegiadas com a União Europeia. No caso específico do ensino profissional, existe a possibilidade de fazer mobilidades internacionais em países que não estão incluídos nos 2 grupos anteriores, mas esta intenção tem que ser declarada em candidatura, porque vai levar à aprovação de uma verba específica para esta tipologia de atividades internacionais. Portanto, os acreditados na formação profissional tenham isto em conta. O público-alvo pode ser dividido em 4 grandes grupos. Temos os alunos, aprendizes ou recém-diplomados, no caso da formação profissional, e também os designados aprendentes, no caso da educação de adultos e também na formação profissional. Depois temos o staff, em que podem ser os docentes, educadores, professores, formadores, coordenadores. Temos o pessoal educativo, como os assistentes técnicos, os psicólogos, voluntários, etc. Mais uma vez, nós estamos aqui a referir os 3 setores e, portanto, haverá aqui também uma exemplificação do que é que se adequa, quer ao setor escolar, formação profissional ou educação de adultos. E depois existe ainda um outro tipo de pessoal interno que pode também ser incluído nas mobilidades e que tem responsabilidades na área também de educação e formação, e vocês poderão ver aqui alguns dos exemplos. Uma das prioridades horizontais do programa Erasmus+, como sabem, é a inclusão. E como tal, existe um enquadramento específico aos designados participantes com menos oportunidades, que em inglês é o Fewer Opportunities. O guia de 2025 menciona especificamente que, ao selecionar os vossos participantes, todos os projetos devem procurar uma combinação inclusiva e equilibrada deste perfil de participantes e um envolvimento significativo destes participantes com menos oportunidades, em consonante, obviamente, com os objetivos que vocês têm na ação. O mote da Comissão Europeia é investir nas pessoas e assegurar estas boas experiências de mobilidade e bons resultados de aprendizagem a todos. E nós aqui queremos referir também que no documento que tem as orientações de aplicação da estratégia para a inclusão e diversidade do Erasmus+, que é um documento que também está indexado ao guia, que depois vocês poderão consultar, é dito que a aplicação ativa destes princípios de inclusão e diversidade faz parte tanto da avaliação inicial das candidaturas à acreditação em ações de mobilidade, bem como dos critérios de avaliação contínua dos beneficiários acreditados, portanto, os vossos KA 121. Aqui, também é importante salientar que no caso dos adultos, existe um peso significativo deste critério. E, portanto, quando vocês estiverem a preencher os vossos formulários, poderão ser alertados que se as mobilidades não incluírem um número superior a 30% de participantes com menos oportunidades, que vocês poderão ser questionados em relatório final sobre esta abordagem quando desenharam as atividades. Mas atenção, não é obrigatório, está bem? É uma recomendação e volto a salientar que vai aparecer no formulário daqueles que submeterem o KA1 nos adultos. Agora, passando um pouco aos tipos de mobilidades que podem realizar de acordo com o público-alvo. Também deve ser já de conhecimento de quase todos, mas é sempre importante relembrar. Ora bem, no caso do staff, podem realizar acompanhamento no pós-trabalho, o designado Job Shadowing, de 2 a 60 dias, missões de ensino e formação, também com mínimo 2 dias até 1 ano, e cursos e desenvolvimento profissional, os cursos de formação. É importante assinalar que em 2025 surge uma limitação aos cursos que só podem representar até um máximo de 50% da subvenção. Este limite aplica-se apenas ao ensino escolar e à formação profissional, não se aplica aos adultos, ok? Também há outra limitação que surge, só podem ir até 3 pessoas por organização, ou 10 no caso dos consórcios, em conjunto a um mesmo curso, ok? Portanto, vamos levar conjunto de 3 pessoas a um mesmo curso, ou 10 no caso do consórcio, e também outra limitação, cada participante só pode participar num curso por projeto e a formação tem que ter claramente um cariz transnacional.
Falando agora das mobilidades de aprendentes. Mantém-se a mobilidade de grupo, que foi introduzida em 2024, com um mínimo de 2 pessoas e de 2 dias. A mobilidade individual de curta duração, portanto, também já conhecem, tem um mínimo de 10 dias no escolar e formação profissional, apenas 2 dias no caso dos adultos, e como a minha colega Sofia disse, estejam atentos quando fazem a submissão e quando fazem depois os vossos projetos e são acreditados em várias áreas, estas pequenas diferenças que farão também a diferença, digamos assim, utilizando a redundância, depois na vossa avaliação. A mobilidade individual de longa duração também está contemplada. Aqui o ensino profissional tem também um mínimo bastante superior aos 2 setores escolar e de adultos, portanto o mínimo são 90 dias. E existe ainda, e só para a formação profissional, a possibilidade de incluir a participação nas VET Skill Competitions, okay? Que são concursos de competências a nível internacional em que várias escolas participam. Existem ainda outras atividades financiadas, como o acolhimento de um perito convidado, por exemplo, ou o acolhimento de professores e educadores de outras instituições. Estão também incluídas aqui, como outras atividades, portanto, que não são diretamente mobilidades, as visitas preparatórias. Vocês podem utilizar, seja na preparação, no estabelecimento de um primeiro contacto com as organizações de acolhimento, seja para preparar, por exemplo, as atividades de mobilidade, quer de staff, quer de aprendentes. Ora bem, relativamente à procura de organizações de acolhimento, nós aqui sugerimos, e depois tem o link, quando tiver na apresentação, terá um link, a plataforma de resultados Erasmus+, para se inspirarem, para perceberem as outras organizações acreditadas que têm projetos a nível europeu. E depois colocamos aqui também algumas plataformas onde podem procurar organizações de acolhimento, seja no caso do staff ou dos aprendentes. No caso do staff, temos aqui a European School Education Platform, que é para o setor escolar, e a EPAL, que é para o setor de educação de adultos. Alunos, formandos e aprendentes também podem ver as ofertas no eTwinning, na EPAL, na rede EURES, e nós também recomendamos que consultem as vossas instituições homólogas portuguesas da vossa região ou com quem tenham contacto, porque muitas vezes eles podem conhecer outras organizações que têm projetos Erasmus+, e que podem estar disponíveis também para colaborar convosco nestas mobilidades. Agora vamos falar um pouco da lógica da acreditação. Portanto, como disse a colega Sofia, vocês vão ver aqui alguma repetição, talvez de conceitos, mas para nós é muito importante que eles estejam bem sedimentados. Ora bem, a lógica dos projetos tradicionais, na lógica dos projetos tradicionais, portanto, os KA 122, havia uma definição de objetivos, não é? E atividades concretas. Depois era submetida a uma candidatura com um plano de trabalho. Aprovado esse plano de trabalho, era recebido o financiamento específico e o beneficiário tem que implementar as atividades e atingir os objetivos. Terminando o projeto, faz o seu relatório. Portanto, esta é a lógica dos projetos tradicionais. A lógica da acreditação é diferente e vai introduzir aqui, de facto, o tal plano Erasmus, onde são definidos objetos gerais para obter a acreditação. E depois, quando surge, de facto, este pedido de financiamento, vocês vão solicitar financiamento para um conjunto geral de atividades. Depois, dependendo da disponibilidade, recebem o financiamento e só depois devem decidir as atividades concretas que vão realizar de acordo com o financiamento recebido. Essas atividades devem, obviamente, contribuir para atingir os objetivos do plano Erasmus, também como a colega Sofia disse, vocês podem utilizar vários tipos de mobilidades para depois, na globalidade, irem ao encontro das metas desses objetivos. No final, fazem um relatório e reiniciam o processo, naquele ciclo também que a Sofia apresentou. Portanto, há aqui toda uma lógica de continuidade que vos assegura o financiamento durante o período que durar a vossa acreditação.
A lógica da acreditação vista em fases. Portanto, a primeira fase é a candidatura 121. A organização solicita, como já mencionei, financiamento para as atividades que pretende realizar. Aqui deve mencionar os custos excepcionais se necessário. Depois, numa segunda fase, é a fase da atribuição. A Agência Nacional vai atribuir uma bolsa média a esta candidatura CAPA 121. E depois, na terceira fase de implementação, é que efetivamente a organização vai decidir as atividades que consegue financiar face aos valores atribuídos pela agência. Importante também referir que os valores são, neste caso, vão ser os valores do Guia Erasmus 2025. Estes valores constam sempre do anexo 4 do contrato. E, portanto, anualmente, os valores de referência serão sempre os do ano da aprovação da candidatura CAPA 121. Mais uma vez, a palavra-chave nestas candidaturas é a flexibilidade, não é? Quer na tipologia das atividades, na duração média das atividades, o número de participantes, por exemplo, que vocês podem utilizar em atividades de mobilidade mistas, o número de participantes que incluem com menos oportunidades, aqueles também que vão recorrer a viagens ecológicas e até o número total de participantes que vocês vão contemplar na candidatura. Só um pouco explicar aqui a lógica do formulário, depois a minha colega Manuela vai mostrar em detalhe estes critérios. Aqui importa salientar o quê? Como é que é pedido o financiamento? O financiamento é pedido por tipologia de atividade, ou seja, se vocês têm vários fluxos, devem aglomerá-los por tipologia de atividade, porque cada tipologia só pode ser inscrita uma vez. Bem, as várias tipologias, depois vocês sabem, tem tipologias que falamos há pouco, para aprendentes, para staff e as outras também financiadas, e aí então devem colocar o número total de participantes nessa tipologia para o projeto em causa. Quando fala em duração total, deve ser o número de dias versus o número de participantes e não inclui os dias de viagem. Isto é num primeiro quadro. Num segundo quadro, também dentro das atividades, é pedida a referência aos acompanhantes. Aqui, mais uma vez, por tipologia de atividade, vocês vão identificar o número de acompanhantes, a mesma lógica para a duração total da mobilidade, que não inclui os dias de viagem, e aqui também aparece a questão das viagens sustentáveis, ou seja, a definição por defeito é de 2 dias para viagens, mas depois podem adicionar até um máximo de 4 dias no caso das viagens sustentáveis. Relembrar também sempre que no caso das visitas preparatórias, o número máximo de pessoas é 3. As duas rúbricas de custos reais que vos vão surgir, e depois a colega também vai explicar em detalhe, são o apoio à inclusão, os custos excepcionais e os custos com vistos e outros requisitos de entrada do país. Estas rúbricas têm com participações diferentes e, portanto, também é importante que vocês tenham isso em causa, em conta, peço desculpa. E aqui também a questão de que o número de participantes que vocês declaram para cada ano no plano Erasmus não são obrigatórios. Vocês podem realizar menos atividades ou abranger menos participantes do que programaram originalmente e não vão ser penalizados por isso. Da mesma forma que, imaginem, não solicitaram atividades para docentes e staff, mas podem solicitar agora no CAPA 121, mesmo que não estejam incluídos no vosso plano Erasmus. Portanto, está aqui depois esse alerta, poderão ver. Muito bem. O que é que então importa também nesta fase de atribuição perceber? Portanto, tivemos a primeira fase, nesta fase de atribuição, o que é que importa perceberem e relembrando aqui mais uma vez os conceitos. Este pedido de financiamento é uma manifestação de interesse, não é um plano de trabalho final. Ou seja, vocês fazem esta manifestação de interesse, o pedido será satisfeito dentro do possível e segundo os critérios de atribuição que estão definidos no programa, e que eu também vou referir já à frente, e não é de todo obrigatório, nem se espera que vocês consigam cumprir as metas para os números de alunos ou de staff que estão na candidatura à acreditação, porque obviamente vocês
fizeram um plano, mas estão dependentes da disponibilidade financeira também que vos é atribuída. Portanto, nesta fase, é irrelevante estarem aqui a calcular distâncias de viagem ou países de destino, porque é o orçamento que vos vai ser atribuído que vai determinar as atividades que vocês vão realizar entre 2025 e 2026. Focando agora nos critérios de atribuição de financiamento. Ora bem, as regras de atribuição da ação-chave 1. Obviamente, o primeiro critério é o orçamento total disponível. O número e tipologias de atividades solicitadas, isto para atribuir as bolsas médias, os valores mínimos e máximos da subvenção, obviamente, que estão definidos, e o desempenho qualitativo também que a entidade ou o consórcio obtiveram na candidatura à acreditação. É importante aqui também referir que vocês devem consultar o documento Regras de Atribuição para Candidatos Acreditados no âmbito da ação-chave 1, do Erasmus+, que vai estar disponível a partir de hoje na nossa página. Portanto, também na parte da acreditação, e portanto é importante vocês também consultarem para terem bem presentes estes critérios. Referir aqui também critérios relacionados com as prioridades políticas. Uma delas é a participação de pessoas com menos oportunidades. A outra é a mobilidade individual de longa duração para alunos e aprendentes, que é também uma prioridade. Uma chamada de atenção. Se vocês escolherem estas atividades prioritárias, aí sim vocês vão ter responsabilidade para as executar. Ou seja, se manifestarem essa intenção e depois não executem, vão ter efeitos na atribuição do próximo KA 121. Ok? Portanto, tenham muita atenção, não é para conquistar uns pontos, têm que ter a clara percepção se conseguem realizar o projeto dentro do período estabelecido para aquela candidatura. Fase 3, a implementação. Aqui é que, de facto, vocês podem começar a pensar nas atividades que vão implementar. Têm a bolsa média e, portanto, vão olhar para as tipologias e perceber como é que as podem concretizar. Aqui, relembro novamente, têm que usar as rúbricas de financiamento aplicadas ao Guia 2025 e, basicamente, aqui as rúbricas, depois vocês podem geri-las como for melhor, digamos assim, para o vosso desempenho, e portanto também não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar. Importa aqui, de facto, ter uma noção das rúbricas dos custos reais, que têm que ser identificados. Terminando com um exemplo. Fase 1, candidatura KA 121. A organização solicitou 20 mobilidades de discentes, 10 mobilidades de pessoal educativo e um perito convidado. Na fase 2, na atribuição, a Agência Nacional transformou o pedido de financiamento numa bolsa, que é atribuída à instituição, e, portanto, só na fase 3 é que a organização vai perceber o que é que consegue realizar. E, por exemplo, no caso hipotético aqui, poderia fazer 15 mobilidades discentes, 8 mobilidades de pessoal educativo e, por exemplo, um perito convidado. E eu termino aqui a minha intervenção e vou passar então à colega Manuela. Obrigada. É que já estou a partilhar. Portanto, sim, é que sim. Agora esteja ali uma janelita que não era suposto terem lá, que eu vou tentar tirá-la de lá. Nós estamos a ver a apresentação. E a tua cara, certo? Ou não? Mas a visualização está. Ok, boa. Então, eu vou passar a explicar como é que vou proceder para vos mostrar o formulário de candidatura.
A primeira coisa que eu vou solicitar é que quem puder partilhar uma OID de um projeto que seja de consórcio, por favor, coloque essa OID no chat. Também podem partilhar uma de uma candidatura que seja individual. Isto porquê? Porque nós temos que colocar uma OID para vos conseguir mostrar determinadas coisas. O que eu vou fazer agora é, vou-vos mostrar teoricamente o que é que se tem que fazer no formulário e depois passarei para o formulário e exemplificarei no próprio formulário. Se tiver OIDs que sejam de projetos acreditados de consórcio, consigo mostrar essas diferenças. E por isso eu estou a solicitar que coloquem no nosso chat um exemplo de uma OID, de uma candidatura que tenha a ver com consórcio e uma individual. Basta uma. Então vamos lá, prosseguir. Eu depois, entretanto, vou lá ver se há alguém que se disponibilizou. Manuela, também já temos, peço desculpa Sim, interromper, já temos vários OIDs, portanto fica descansada Ok. que já temos. Não, de qualquer maneira ela vai mostrar. É assim, só que não mostrava determinadas coisas que são importantes para terem a noção. Uma coisa que também é importante é que as pessoas que disponibilizaram essas OIDs que ainda não tenham o formulário aberto. Pronto. Mas de qualquer maneira, claro que eu não o vou submeter, só vou mostrar. Então vamos lá. O vosso formulário está estruturado da seguinte forma. Primeiro tem a identificação e a identificação tem a ver com a vossa OID. Ao colocarem a OID, automaticamente os campos do vosso formulário vão ficar pré-preenchidos. É o caso, por exemplo, do Plano Erasmus. O Plano Erasmus vai beber à vossa candidatura do KA 120. Portanto, tudo o que lá estava vai transitar automaticamente para este formulário de candidatura, ou seja, vocês praticamente não terão que escrever a não ser as atividades e algumas, digamos, justificações daquilo que estão a solicitar. Depois, nas atividades, terão que colocar quais são os tipos de atividades que vão desenvolver, que querem desenvolver, qual é o número de participantes, qual é a duração e as atividades prioritárias. Também terão que indicar, caso necessitem, os custos excepcionais, que foram os que a Cláudia falou há pouco. Nos anexos, é necessário que coloquem, e aqui há diferenças, a declaração de honra é comum para todos, mas no caso dos consórcios terão que pôr também os mandatos, ou seja, as autorizações de participação dos membros do consórcio. Então, aqui vê-se um print do formulário, em que, como veem, um campo essencial é exatamente a OID. Portanto, para começar, tem que colocar a vossa OID. Para os novos que obtiveram agora a acreditação, a OID só vai ser considerada como validada caso vocês já tenham os passos feitos, aqueles passos que vos foram comunicados através do e-mail de comunicação de resultados. Se não, vai dizer-vos que a vossa acreditação não está válida. Todas as organizações incluídas na candidatura, quer atuem como candidatas, quer como membros de consórcio, têm de estar identificadas e registadas, ou seja, terem uma OID. Portanto, isso é essencial. Porquê? Porque quando vão, aqui isto é para o modelo para os consórcios e terão que registar a OID de todos os membros do consórcio que vão participar no ano em que estamos a falar.
Aqui mostra-vos o plano Erasmus. Claro que aqui o exemplo que eu tenho é um exemplo já trabalhado em que eu apaguei os objetivos, porque não fazia sentido estar aqui a mostrar os objetivos. Mas vai-vos aparecer o plano Erasmus e aparece automaticamente o formulário com o pisco a verde, porque conforme vocês vão preenchendo os separadores do vosso formulário, os separadores vão assumindo a cor verde quando já estão preenchidos na totalidade. Basicamente, é muito semelhante ao funcionamento do KA 120, portanto, quanto os formulários têm todos mais ou menos a mesma estrutura. Estas são as atividades que estão disponíveis por setor. Portanto, no ensino escolar são umas, no ensino e formação profissional são outras e na educação de adultos são outras. A lista de atividades disponíveis vai depender do tipo de formulário usado e cada tipo de atividade só poderá ser adicionado uma vez. Isso é importante, porquê? Porque quando estão a colocar as atividades, terão que fornecer dados de todas as atividades que querem fazer naquela tipologia, porque só podem pôr uma linha com tudo o que se vai passar em relação a essa tipologia de atividade. Na lista de atividades já está disponível a primeira atividade, portanto é só preencher e, se necessário, podem ser adicionadas mais atividades. Portanto, ao adicionar as atividades, vão aparecer novas linhas. Na lista de atividades para cada uma delas, tem que preencher da seguinte forma: selecionar o tipo de atividade no elevador disponível, depois indicar o número de participantes previstos, a duração total para esses participantes, o número de participantes com menos oportunidades, o número de participantes em atividades de mobilidade mista, ou seja, uma mobilidade que implique a parte física, a viagem, e a parte online. O número de mobilidades. Manuela, sim. desculpa interromper, tu não estás a partilhar É o esse slide formulário que seguinte. estás a explicar. É. Ficou Não, no eu das ainda estou nas atividades. Pronto. Eu ainda não Desculpa, então. passei ainda não Na passei visualização, sim. Sim, mas eu ainda estou no formulário da candidatura nas atividades. Ainda não passei. Ok, É isso? desculpa então. Não É faz que mal. estava. Tu tens o print screen do formulário, onde se vê os campos que se preenchem. E está Sim, 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 fixado sim. naquilo que tu explicaste. Ok, ok. Ahm, então, depois, o número de pessoas que utilizam meios de transporte sustentáveis, e na tabela seguinte, então, vão ter outros espaços para exemplificar. Ou seja, neste formulário de candidatura, na parte das atividades, vocês vão ter 3 tabelas para preencher, ok? E essas tabelas estão em sequência. Daí que eu estava-vos a alertar para aquilo que terão que preencher no total. Agora, aqui há uma coisa importante que podem utilizar. Eu vou tentar ir lá com o meu rato, vamos lá ver se ele me deixa ir, mas sim. Aqui onde está amarelo, vocês podem clicar no formulário para mudar a forma como introduzem os dados no vosso formulário. Ou seja, se pretenderem pôr a duração total das mobilidades, usam de uma forma. Se pretenderem fazer uma média, usam de outra. Se calhar é mais fácil fazer a média e depois o formulário transformar isso na duração total do que fazer ao contrário, pronto, para evitar alguns erros. Portanto, ao clicar aqui, isso vai alterar a forma como vocês colocam os dados no formulário. Ok.
Este é o aspecto que vos vai aparecer em relação aos custos excepcionais, ou seja, esta é a terceira tabela que vos vai aparecer nas atividades. Tudo isto está nas atividades. E onde cada um dos itens também só poderá ser colocado uma vez. Portanto, na parte inferior da página poderão adicionar detalhes sobre custos excepcionais esperados de um ou mais destes tipos, desde que seja aplicável. Cada custo deve estar vinculado a um tipo de atividade solicitada, ou seja, deverão escolher a que tipologia de atividade é que estão a pedir, para a qual estão a pedir estes custos excepcionais e especificar o número de participantes a que se aplica e o custo estimado. Aqui os anexos obrigatórios estão dentro do próprio formulário, ou seja, vocês vão descarregá-los no formulário e vão voltar a colocá-los dentro do formulário. Se tiverem assinaturas digitais, é muito simples, basta descarregar para o computador, assinar e submeter no formulário. Caso não tenha assinatura digital, terão que fazer uma assinatura manuscrita, carimbar e datar e depois fazer o upload no formulário. Isto tanto se aplica à declaração de honra como aos membros do consórcio que vão preencher os seus próprios formulários. Portanto, aqui estou-vos a mostrar um local onde se faz o download da declaração de honra e a submissão da mesma, no caso de uma mobilidade, de uma candidatura individual, e aqui mostro-vos onde se faz essa mesma situação para um coordenador de consórcio. E agora sim vou mostrar-vos dentro do formulário. E vou aqui para tentar copiar uma OID. Está aqui uma já. Ok. Eu vou apontá-la aqui mais simples. Senão vou ter que andar aqui outra vez, desculpem lá. E este. Não sei, a sessão de depois logo vejo. Ora bem, então vocês já estão aqui a ver onde é que se entra. Vamos lá. Não sei se isto está perceptível, mas creio que sim. Em termos de tamanho. Atenção que este formulário não é válido, é um formulário de teste, portanto, estes dados que estão aqui não são os corretos, ok? Em termos de propostas. Portanto, vocês veem aqui o KA 120 que não está aberto neste momento. Isto são formulários de teste. Portanto, KA 121, escolar, vamos aplicar aqui este. Então. Ele não entrou. Ok, nova tentativa. Ok. Ele diz que eu já fiz um ontem, pois claro. E então manda-me ir às aplicações. Ok. É o que vos vai acontecer também quando entrarem no formulário e quiserem preenchê-lo. Portanto, eu vou pôr uma das OIDs que puseram aqui.
embora esta versão seja a de teste, como eu disse, portanto, diz que não está válida, mas isto é uma questão de, por ser um teste, e apresenta-vos logo os 15 meses de duração do projeto, ou seja, a entrada do projeto, o início e o fim. Aqui terão que colocar no formulário que está em vigor, terão que colocar a vossa agência nacional, que é a agência portuguesa, e a linguagem com que vão preencher o formulário. Aqui vai-vos buscar automaticamente os dados da organização, da OID, que eu coloquei, mas terão que colocar as pessoas que são representantes legais e as pessoas que estão, ligadas a esta candidatura, portanto. Aqui pergunta-vos se vocês estão a prever se vão utilizar uma organização de apoio. Não é passível, portanto vou pôr que não. E neste âmbito já está tudo preenchido. Depois, no Erasmus Plano, ele vai assumir que foi buscar os objetivos à acreditação, portanto fica logo verde. Claro que se não fosse aqui, se isto não fosse um teste, então iriam aparecer aqui os objetivos. Nas atividades é que sim, vão ter que colocar mais informação. Portanto, como veem, aquele botão está aqui para mudar para o total da duração ou para, se eu clicar, para a média. É mais fácil, se calhar, pela média, eu diria. Portanto, a primeira atividade, a primeira linha já cá está, e se quisermos, vamos adicionando atividades conforme isso vai sendo necessário. Portanto, eu vou começar por uma mobilidade individual de alunos de longa duração. Vou só aqui fechar. E vamos pôr, por exemplo, 2 alunos. Vou mudar para a média e reparem que quando eu mudo, este campo deixa de estar ativo e passa a estar este. Portanto, vocês é que escolhem qual é a forma como que pretendem inserir os dados. Eu acho que a média é mais fácil, portanto, vou fazer assim. E vou pôr, na longa duração, vou pôr 90 dias. São 3 meses. Portanto, destes 2 alunos, um deles tem menos oportunidades. Se eles forem participar em mobilidades mistas, terão que assinar aqui, e se forem utilizar transporte verde, também terão que colocar aqui. Eu aconselho-vos a preencher atividade a atividade, porque é mais simples se vocês vierem fazer as 3 tabelas em relação a esta atividade e depois inserirem uma nova atividade e fazerem esse preenchimento outra vez. Mas cada organização fará como entender. Ora, aqui não há acompanhantes, pelo menos no escolar. E em relação às viagens, é a mesma coisa, temos que pôr o número total das viagens. Porquê? Porque aqui, nestes 90 dias, só são dias de formação, dias de atividade. Estes 90 dias não incluem os dias de viagem. Portanto, aqui eu terei que pôr os dias de viagem para os 2 participantes. Portanto, se eles são 2, pelo menos 4 dias terão que ter, 2 dias para cada um. Depois, se vai haver uma visita preparatória, faz sentido, porque se vamos mandar 2 alunos sozinhos durante um período de 90 dias, convém fazermos uma visita preparatória. Em relação a custos excepcionais, eu pus aqui que um deles tinha fewer opportunities, portanto, eu poderei
criar aqui um custo, por exemplo, para a inclusão desse participante. Vou selecionar a tipologia que tinha selecionado, portanto, a mobilidade individual de aluno de longa duração, e vou estimar um valor que possa ser preciso para este aluno. Ui, 100.000 não. Eu só queria 1.000, ok? Aí ele não aceita vírgulas hoje. Ok. Isto às vezes vocês vão ver coisas a alterar porque ontem aceitava vírgulas de hoje, não. Aqui é o número dos participantes, esqueça. Pensei que não estava a aceitar vírgulas. Ora bem, então, este participante, depois aqui é a justificação para eu pedir esse valor, e aqui sim é que é o valor que eu necessito. Como diz o outro, o computador tem sempre razão. Ora bem, então, e a nossa atividade, em termos de mobilidade individual de alunos de longa duração, está pronta. Eu vou adicionar uma outra. E vou fazer a mesma coisa, portanto, por exemplo, um job shadowing de pessoal docente. Vou pôr 5 professores, ou 5 pessoas, pode incluir também pessoal não docente. Portanto, job shadowing, 10 dias, vamos supor. Portanto, ele vai logo fazer as contas. Se temos 10 dias e são 5, ele vai pôr aqui que precisamos de 50 dias. Depois destes, quantas pessoas temos com menos oportunidade? 3. Não temos ninguém, mas, por exemplo, podemos aqui usar as Green Travel, e podemos dizer que estes 5 vão usar Green Travel. E agora continuamos o preenchimento. Não há acompanhantes. Aqui a duração dos dias de viagem. Reparem, para uma viagem normal nós temos 2 dias, para uma viagem sustentável podemos ter até 6. Portanto, é uma questão de verem se há essa necessidade ou não. Portanto, 2 vezes 5, 10. 10 seria o normal. Podemos pôr 20, que é o dobro. Aqui não há, pode haver uma visita preparatória, porque também é possível no job shadowing, mas eu vou pôr 0, porque se tratam de adultos. Agora, se eu quiser criar um novo item, eu vou criá-lo aqui, add a cost. E para ajudar o preenchimento, eu posso clicar aqui e esconder a justificação, e isto fica só com os valores, ou então mostrá-las. Portanto, vamos pôr, por exemplo, custos com Visa e job shadowing. Estão a ver? Ou seja, ao fazerem isto, é mais fácil não se perderem no formulário e irem fazendo a pouco e pouco de cada uma das atividades. Sim, sempre de aprender as atividades de aprendizagem. Ok? As atividades estão preenchidas. Vamos, por exemplo, nos cursos, tenham em atenção que os cursos só podem abranger metade do financiamento, portanto, quando forem colocar os cursos, têm que ter isso em mente. Ok. Se enganarem e puserem uma tipologia de atividade que não querem, que entretanto já chegaram à conclusão, não, esta eu não quero fazer, não vamos fazer, podem apagá-la. Atenção que quando apagam esta linha vai desaparecer, se vocês, por exemplo, já tivessem preenchido toda esta linha e teriam preenchido todos os campos das outras 2 tabelas, aquilo que ia acontecer é quando apagam esta linha desaparece tudo. Portanto,
Aqui é só mesmo quando querem apagar a linha em todos os lados. E é isso que ele vos está aqui a informar. E a partir do momento em que eu apaguei a linha, como já está tudo preenchido, ele assume-se como verde. Aqui têm que ler os valores comuns europeus e dizer que concordam e que vão aplicá-los. E depois aqui tem exatamente a parte do download da declaração de honra e para adicionar a declaração de honra. Okay? Esta é uma candidatura individual. Aqui terão que adicionar, terão que preencher a checklist, vão verificar se já fizeram todas estas coisas e se já tiverem feito, colocam os piscozinhos e avançam. Vocês podem fazer uma partilha do vosso formulário. Para isso, clicarão aqui. Se tiverem pessoas já adicionadas, podem clicar aqui para ir buscar uma pessoa. Aqui vai-me dizer que eu não tenho ninguém. Pronto, aqui não tenho ainda ninguém inserido, portanto não posso ir buscar. Mas se já tivesse, sim. Se eu quiser preencher todos os campos, então clicarei aqui e terei que dizer qual é o e-mail dessa pessoa. Terei que colocar que tipo de partilha que vou fazer, ou seja, se a pessoa só pode ler, se a pessoa pode ler e escrever, ou se a pessoa essa pessoa a quem eu vou dar a autorização pode ler, escrever e submeter a candidatura. Ok? Portanto, são vocês que escolhem que tipo de partilha é que vão fazer. Ok? Em qualquer momento também podem fazer um PDF do vosso formulário. Pronto. E já sabem, à semelhança do KA 120, aliás, que este botão só vai ficar ativo a partir do momento em que tudo estiver preenchido. Aqui conseguem ver quando é que o vosso formulário foi efetivamente submetido. Portanto, esta é a maneira como têm a certeza que o formulário foi corretamente submetido, porque ele aparece aqui. Agora, vou aqui às oportunidades e vamos ver se este é diferente. Então, 122, vamos lá, isto. School Education, pode ser 121, apply. Não, agora quero mesmo criar um novo. Desculpa lá. Vamos lá ver se este é de um consórcio. Já faltou aí. Ok. Ele também diz que não está válido, provavelmente porque deve ser uma acreditação nova, deduzo eu. De qualquer forma, o Erasmus Plano vai aparecer aqui. Apareceu. Pois, porque é nova. Ok. Vamos lá experimentar outra ideia. Tens aqui um que está identificado mesmo como consórcio. Então não? Podes dizer-me, por favor? Sim. É. Sim. 100. Sim. 31017. Ok, estão a ver? Já aqui houve umas alterações. Porquê? Porque este já está válido. Então, aparece logo por defeito a nossa agência, o português e é a mesma duração. Depois, o consórcio
a pessoa que tem que fazer a organização que terá que preencher este formulário terá que clicar aqui para ou para fazer o upload ou para, por exemplo, se tiver havido alterações ou se não quiserem todos os membros, colocar por aqui os membros do consórcio. Depois, o Erasmus Plano vai aparecer por defeito já preenchido, como vê, e os anexos vai aparecer, então, aqui a declaração de honra, como eu há pouco mostrei, para adicionar o download dos forms dos mandatos dos membros do consórcio e para adicionar. Portanto, basicamente, as únicas alterações são estas. E, como veem, o plano Erasmus vai sempre beber ao outro formulário. Se houver alguma dúvida em relação aqui aos formulários que queiram ver esclarecida, podem solicitar agora. Cláudia, consegues-me dizer se há alguma dúvida que tenham em relação a isso? Se não, vou continuar. Ele diz que nós temos há aqui uma que diz, nós temos um consórcio, mas quando tentamos fazer upload dos membros, refere que não existem membros anteriores. Estão então acreditadas desde o ano passado. Então, nesse caso, tem que colocar cá é como aqui também não fez upload, portanto, tem que clicar aqui e preencher. Vamos lá ver se ele abre. Abriu. Colocam aqui a OID do membro, estão a ver? Por exemplo, agora vou inventar. É 100, 304, 31, 23. Acho que falta-me um número, não é por nada. 100, 31, 23, 230. Isto vai aparecer qualquer coisa. Pois, isto não é português sequer, porque eu inventei o número. Ok? Mas se fosse, ficava logo aqui. Como não é, eu vou pegá-lo, ok? Estão a ver? Portanto, vocês ao porem aqui o número da OID, vai-vos aparecer alguém. Pode ser por exemplo, aqui agora foi a Rifana, estão a ver? Depende daquilo do número, por isso é que todos eles têm que estar registados e terem uma OID. Não podem ser membros do consórcio sem OID, têm que ter, porque vocês vão precisar do número da OID e vão precisar dos mandatos assinados e no caso, se não tiverem assinatura digital, que estejam carimbados e datados. Assim, ok? De resto, direcionadas com o formulário, só temos aqui mais uma, que é, podemos considerar a organização de apoio outras entidades, escolas, que não recebem qualquer valor, mas acompanham os alunos, são incluídas no formulário? Como assim? Não estou a perceber, desculpa lá. A pergunta é mesmo esta. Sim. Eu acho que a questão aqui é, podemos considerar organizações de apoio outras escolas que acompanham os alunos, mas não recebem qualquer valor, se elas são incluídas no formulário. Ou seja, não, porque eu presumo que estejam-se a referir a escolas de acolhimento. Exatamente, e isso são organizações de acolhimento. Atenção que as organizações de apoio são sempre pagas, porque não há organizações de apoio que trabalhem de forma sem ser onerosa. Portanto, as organizações de apoio normalmente pedem parte do vosso valor da organização, pedem determinadas coisas que neste caso não faz muito sentido. Portanto, tenham cuidado com elas. Em relação se as utilizarem, de facto, têm que estar previstas aqui na candidatura. Se não estiverem previstas na candidatura, não as poderão utilizar depois. Ok? E da mesma forma, as organizações de acolhimento também não são. Sim? Cláudia, não ouvi metade, só ouvi organizações de acolhimento. Portanto, ficando na dúvida se a pergunta era nesse sentido, referir também que aqui também não se colocam entidades de acolhimento.
Não, não, aqui não. Só numa fase Aqui final. só as escolas que estão candidatas e aquelas que fazem parte de um consórcio, ou seja, as organizações que fazem parte de um consórcio. A Ruth estava a dizer qualquer coisa, não? Peço desculpa, Cláudia, interromper. Nós estamos a receber no Padlet dúvidas relativamente a como se coloca o número de pessoas nas visitas preparatórias. Ok. Certo. E Então. também, para além disso, existe aqui, já por 2 vezes, no espaço das atividades, o que devo colocar e como. Eu não sei se já foi algo que foi explicado, e também relativamente às modalidades do grupo. Ou seja, no campo das atividades, como é que deve colocar? Então vamos fazer uma mobilidade de grupo aqui neste que estamos a fazer. Que era uma das questões também já tinha surgido. Vamos tentando ver aqui também com o Padlet. Exato. Depois por isso é que eu vos perguntei o que é que havia, porque às vezes... então, mobilidade de grupo. A mobilidade de grupo requer que sejam pelo menos 2 alunos e pode ser feita durante 2 a 30 dias. Portanto, vamos lá a isto. Número de participantes. Podemos levar vários. Vamos supor que são 20 alunos. Não, 20 se calhar são muitos para acompanhamento. Portanto, uns 14, ok? Vamos mudar aqui para a média, porque eu prefiro trabalhar com a média do que com o total, porque eu acho que o total pode induzir a erro e a média não induz de certeza. Portanto, a duração média pode ser de 2 a 30 dias e nós vamos escolher aqui 10 dias para os alunos irem. E volto a frisar que estes dias são de aprendizagem. Destes 14 alunos, 7 têm menos oportunidades. Eles não vão fazer, neste caso, não vão fazer mobilidade de mista. Atenção que aqui, nestes 14, têm que estar inclusos todas as mobilidades do grupo que vocês vão fazer. Ou seja, eu pus aqui 14, mas eles podem ir em grupos de 7, ok? Portanto, se querem levar neste projeto, se querem levar 30 alunos em vários grupos, então têm que pôr aqui 30 alunos e depois então é que os dividem, ok? Portanto, aqui tem que estar o número total de alunos que vão ter uma mobilidade de grupo no âmbito deste projeto. Porquê? Porque a mobilidade só pode aparecer uma vez, esta tipologia. Portanto, 14, que vão 7, vão durante 10 dias e aqui, por exemplo, 7 deles vão ali para a vizinha Espanha, portanto, vão em meios sustentáveis. Os outros vão para a Finlândia, não podem ir em meios sustentáveis, portanto, nós não vamos contabilizar isso. Vamos continuar a preencher e diz quantas pessoas vão acompanhar estes alunos. Ora, presumindo que são 2 grupos de 7, então pelo menos 4 pessoas eu tenho que ter, porque é 2 para cada um dos grupos. Portanto, entre 2, vou pôr 4, não é? 2 para cada grupo de 7. Depois, para os acompanhantes têm que estar durante o tempo da atividade, portanto são 10 dias também. Depois, reparem que aqui o total de número de dias de viagem é tanto para os participantes como para os acompanhantes. Portanto, terei que fazer 14 mais 4. 14 mais 4 são 18. 18 em que 7... Em 7 não, em que pelo menos 7 mais 2, 9, em que pelo menos 9 vão em viagens sustentáveis, não é? Portanto, a partir daí terão que calcular quantos dias é que vão precisar. Portanto, têm que contabilizar aqui os dias das viagens normais, que são 2 dias para 7 mais 2 acompanhantes. Portanto, 9 seria 18, não é?
Mas aqui ainda não estão os dias para os outros 9 que vão em viagens sustentáveis. Portanto, 18 mais 18 são 36. 36 mais 18, estão a ver? Para dar mais dias. Portanto, aqui teriam que pôr mais dias para contabilizar tudo isso. Como é que fazem isso? Utilizando, por exemplo, uma calculadora, que neste caso vão necessitar. Portanto, o melhor é que vocês fazerem um género de um Excel, onde colocam todas as vossas necessidades, em que prevêem já que se vão usar meios sustentáveis, têm que contar mais dias, porque aqui vai aparecer o total de dias que vocês precisam. Portanto, 36 mais 6, 42, 52, pelo menos. Ok? Depois aqui, total número de pessoas que vão fazer preparação das atividades. Ora, as atividades preparatórias podem ser 3 pessoas, no máximo, por mobilidade. Portanto, nós temos aqui 2 mobilidades, poderiam ser até 6 pessoas. Mas vocês têm que ver se isso faz sentido ou não, se irem 6 pessoas preparar 2 mobilidades, ou se podem, por exemplo, fazer 2 pessoas, uma para cada uma das mobilidades. Cada organização é que tem que saber aquilo que vai solicitar e porquê que vai solicitar isso. Porque, por exemplo, se eu puser aqui 6 pessoas, ok? Ele vai dizer imediatamente isto. Reparem, para estas atividades está a pedir um número muito alto de pessoas para a visita preparatória, comparado com o número de participantes. Quer dizer, para 14 participantes nós estamos a pedir 6, não faz muito sentido para a plataforma, daí perguntar-vos o porquê que é preciso tantos. Estão a ver? Portanto, se vocês tiverem uma justificação plausível para estarem a pedir 6 pessoas, então aí sim, e justificam. Se não, terão que repensar e alterar. Ok? Pronto. Aqui, caso seja necessário, e é provável que sim, porque eu pus aqui 7 participantes com menos oportunidades, podemos colocar aqui um custo, por exemplo, para já o grupo que vai para a Finlândia, por exemplo, precisava de casacos, e nós colocamos aqui a inclusão aos participantes e no grupo de alunos, vamos dizer que há 7 que precisam, porquê? E depois qual é o custo estimado daquilo que vamos precisar. Este custo é estimado, não é? Mas depois, ao longo do vosso projeto, vocês terão que guardar faturas dos custos que fizerem relativos à inclusão, porque estes custos precisam de fatura. Ok? Pronto. Basicamente, é isto que faz com que o vosso formulário seja preenchido. Ok, agora vou aqui mudar-te. Oi. Uhum. Ok, vamos lá para aqui Creio que já não há mais nenhuma dúvida, portanto vou avançar com o nosso Manuela, PowerPoint. peço Sim, desculpa. Só sim. mais uma. Eu também tenho Ok. tido aqui colocado no Padlet. Se poderia explicar como se coloca a verba para a inclusão do participante, por exemplo, aluno autista ou com outra necessidade educativa específica? Ok. Então, é naquele sítio que eu acabei de mostrar, esperem lá. Então, voltamos lá. Então, aqui. Ratinho. Ok. Então, vamos supor que temos aqui vamos adicionar uma nova atividade e vamos fazer uma curta duração. Mobilidade de aluno. Vamos mandar um aluno durante curta duração, 10 dias. Ok? Aqui temos um aluno esse aluno tem menos oportunidades porque é autista, vamos supor. E ele pode fazer uma parte da atividade em mista.
Aqui não vai usar meios de transporte verdes. E vamos pôr-lhe uma pessoa que vai acompanhar. Pelo menos, por exemplo, a pessoa pode ir para o levar, não é? E para o ir buscar, para ele ter companhia nessas duas partes. Depois pode ter uma tutoria lá, na escola de acolhimento. Portanto, duração média, por exemplo, dos dias do acompanhante. Ora, ele vai 10 dias, pode ir, por exemplo, 2 dias. Ok? Quanto tempo é que ele vai? Portanto, 2 dias para o participante, 2 dias para o acompanhante para as viagens. Portanto, 4 dias de viagem, ok? E aqui sim, aqui ele precisa de uma visita preparatória com toda a certeza. Portanto, uma pessoa para ir preparar esta visita, ok? Depois, aqui diz exatamente isto, quer dizer, eu estou a pedir uma visita preparatória para preparar a mobilidade de um aluno. E aqui sim eu vou explicar porquê. O aluno, as necessidades do aluno, assim o exigem. E explicamos porquê, ok? Depois, aqui vamos fazer. Atenção que isto fica cá em cima, isto parece, por acaso ele podia ir mudando de sítio, mas não vai. Portanto, clicamos outra vez aqui e ele vai-nos abrir um outro, porque ao contrário das atividades, que nós só temos uma atividade da mesma tipologia para todos aqueles que vão, por exemplo, no grupo de alunos, há pouco eu abri para 14, podia ter aberto para 30 e depois fazer grupinhos de 7, de 5, conforme a necessidade, não é? Tenho é que prever quais são os números de acompanhantes para essas pessoas. E aqui já não, aqui nós vamos abrir o custo excepcional em relação a uma atividade. Portanto, aqui eu vou pôr a inclusão, mas já não vai ser para o grupo de alunos, vai ser para a mobilidade de curta duração. Ok? Quantas pessoas é que precisam deste apoio? Uma. Porquê? Ele vai precisar de um acompanhante, não é? E esse acompanhante já tem custos, não é? Ok? Depois vai precisar de outras coisas que aqui, isso aí a própria organização que conhece os alunos é que sabe o que é que eles necessitam. E aqui colocam um valor que achem que é aquele valor que é necessário. Pronto. Têm que ter em atenção uma coisa. O valor que aqui colocarem, se não for gasto com esse aluno, não pode ser gasto noutra coisa. Portanto, só 15% deste valor, só 15% dos 2.000 euros é que poderia transitar, caso ele não seja gasto com a inclusão deste participante, só 15% é que podem transitar para outra rúbrica qualquer. E este valor terá que ser demonstrado através de faturas em como adquiriram algo ou que foi necessário para este aluno. Quem diz um aluno com autismo? Diz, por exemplo, um aluno que necessita de uma intérprete de língua gestual, meios técnicos, ajudas técnicas, por exemplo, se for uma pessoa com baixa visão ou se for uma pessoa que necessite de um aparelho qualquer específico para a sua necessidade, não é? Portanto, isso tem que estar previsto. Atenção que, no caso da inclusão, eu creio que a Cláudia já explicou isso, durante o período de adenda intercalar, também vocês podem abranger uma pessoa que, entretanto, entra na organização,
por exemplo, e com a qual vocês não estavam a contar, e aparece essa pessoa, vocês querem abranger essa pessoa quer ir em mobilidade, ok. O que é que vocês fazem? Fazem o inverso, ou seja, vão guardar as faturas daquilo que gastam com essa pessoa e depois apresentam no exercício da adenda intercalar. Dizem, nós tivemos esta situação, claro que convém, quando o fizerem, antes de o fazerem, falarem com o técnico que acompanha o vosso projeto, para ele estar a par, ele ou ela, estar a par daquilo que estão a pensar fazer, ok? E depois na altura da adenda intercalar, esse valor ser-vos-á dado. É a única situação. E isto só é válido nos KA 121, porque noutros tipos de projeto, não é? As pessoas têm que gastar do bolo que têm. No caso da acreditação, isto funciona de uma forma diferente porque podem receber mais verba a posteriori. Se ela existir, claro. Daí terem que falar com o vosso técnico de acompanhamento. Então, agora já não há mais dúvidas? Sim, até porque a hora vai adiantada, ainda nos faltam as rúbricas. Exato. Ok. Então vamos lá. Acho que já estou a partilhar o sítio certo, certo? Sim. Não é? É o 57, creio eu. Slide. 57. Pois é, isto andou para a frente. Sim. Ora bem. Pois foi. Obrigada. Eu não dei que cada vez que clicava, isto andava para a frente e eu não me apercebi. Brigadinha. Então, vamos lá. Rúbricas de financiamento. As rúbricas, neste caso, só vos interessa saber que têm custos unitários e custos reais. Os custos unitários são tabulados no contrato e na plataforma de gestão do projeto, de acordo com banda de distância, com os grupos de países para onde vocês se destinam a ir e as propinas dos custos, por exemplo. Os custos reais podem ser reembolsados a 80% ou a 100%, consoante a tipologia desse custo efetivo. Portanto, é sempre um custo que é comprovado por fatura, que era o caso da inclusão. Aqui vocês não vão ter o budget, ou seja, vocês não vão ter acesso a ver no vosso formulário o budget que estão a pedir. Em custos reais, tem os custos excepcionais que têm a ver com as despesas das viagens onerosas, dispendiosas. Atenção que estes têm regras muito específicas, porque têm a ver com, por exemplo, as nossas ilhas, e em que têm que sempre falar também com os vossos técnicos que acompanham os projetos para saber o que é mais benéfico para o projeto, se é aplicar os custos excepcionais ou a banda de distância. Isso é uma continha que não é assim tão linear. Depois, a garantia financeira para o caso das instituições que são privadas, isto só se aplica às privadas, em que, por qualquer motivo, a agência lhes solicita uma garantia financeira. Isto aplica-se a projetos que solicitam mais do que 60 mil euros. Portanto, 60 mil euros pode implicar uma garantia financeira, deve estar previsto esse pedido no formulário. Depois, os custos de vistos e relacionados com vistos, autorizações de residência, vacinas, certificados médicos, que isto era muito, muito usual na época do Covid, principalmente, em que e aí também são pagos a 100% as despesas. Portanto, estes custos são reais e são com base na apresentação de documentos contabilísticos. Depois, em termos de apoio à inclusão para as organizações, nos Fewer Opportunities, ou seja, quando as organizações
prevêem que vão abranger pessoas com menos oportunidades, a própria organização recebe um incentivo de 125 euros pela participação dessas pessoas, por cada uma delas. Esse é um valor que é valor unitário, ok? Esse valor não tem a ver com o apoio à inclusão. O apoio à inclusão é o outro que vocês preenchem com aquilo que estão a prever gastar e que depois terão que apresentar as faturas. E aí, sim, 100% das despesas elegíveis. Os custos, as contribuições unitárias têm a ver com o apoio individual, aquilo que nós chamamos de apoio individual, que tem a ver com a alimentação, o alojamento, os transportes locais, e que quando se calculam o número de dias, como vocês viram no formulário, devem contar-se também com os dias de viagem, 2 dias de viagem para viagens padrão e até 6 dias para viagem que recorra a meios menos poluentes, ou seja, sustentáveis. Portanto, de uma maneira é um dia de viagem para ir e outro para voltar. Quando é uma viagem sustentável, pode ser 3 dias para ir, 3 dias para vir. No caso dos acompanhantes de grupos de alunos, formandos e aprendentes, aplicam-se as taxas para o pessoal. Ou seja, porque normalmente quem vai acompanhar são adultos. Atenção que acompanhantes não são participantes. E atenção também que os acompanhantes não podem estar a acompanhar alunos e a fazer uma atividade de mobilidade ao mesmo tempo. Portanto, quem está a acompanhar alunos não está a fazer uma mobilidade. Não pode estar a fazer um job shadowing nem um curso, por exemplo. Mas vocês poderão fazer com que as pessoas, por exemplo, numa mobilidade de longa duração de alunos, eles vão individualmente, mas se tiverem, por exemplo, um professor que esteja nessa escola a fazer um job shadowing, aí podem se encontrar, ok? Um está a fazer job shadowing e o outro está em mobilidade individual. Estão os dois no mesmo local, mas a fazer coisas diferentes com programas completamente diferentes um do outro. Mas muitas vezes as organizações recorrem a essa. É uma estratégia, não é? Para os alunos estarem minimamente acompanhados e para que os seus encarregados de educação não fiquem tão estressados com a ausência deles. Portanto, é uma coisa que podem utilizar, não podem estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No caso dos peritos externos, aplicam-se as taxas de Portugal, ou seja, os valores do país de Portugal. E da banda de distância, não é? Da banda de distância para Portugal. Ora bem, a capacidade financeira é avaliada em projetos com orçamentos previstos superiores a 60 mil. Era aquilo que eu vos estava há pouco a dizer. No caso de instituições privadas ou de instituições sem fins lucrativos, ou sem contabilidade organizada. Os candidatos devem dispor de fontes de financiamento estáveis e suficientes para manter as suas atividades regulares durante a execução do projeto Erasmus+. Devem garantir que a candidatura apresentada seja única, original e construída pela entidade que a submete. Isto, porque é que tem este aviso? É exatamente por causa das organizações de apoio, que muitas vezes querem apoiar-vos, mas não é de forma assim tão sem quererem algo em troca, não é? Portanto, terão que ter algum cuidado com esse tipo de organizações. Não será com umas intenções assim muito boas. Ui, faltou. Ora bem, o financiamento é flexível porque é solicitado com base num plano de projeto. Portanto, é aquilo que há pouco a Cláudia falou. Vocês vão pedir o financiamento, vão pedir com base naquilo que estão a estruturar que vai ser o vosso projeto, mas depois terão que adequar-se ao financiamento que efetivamente vão receber
quando o dinheiro for distribuído pelas entidades acreditadas. Portanto, as únicas rúbricas que podem ser bem planeadas e que vocês aí terão que ter algum critério, não é? E solicitá-las, são os custos reais, neste caso, os custos excepcionais que estão presentes no formulário. Já todos sabem que há o convite à apresentação de candidaturas, portanto, devem consultar as regras para alocação e financiamento a projetos acreditados e o guia do programa, principalmente no glossário, que depois tem os termos no fim do documento. Isso é importante principalmente para quem vai começar pela primeira vez a fazer um projeto de acreditação. Aqui tem algumas plataformas de apoio que vão ser importantes ao longo do vosso projeto. Por exemplo, a European School Education Platform é importante para encontrarem cursos de formação, para encontrarem escolas de acolhimento. O mesmo se passa com, por exemplo, a plataforma de resultados Erasmus+, que também é importante para isso. Em relação ao Europass, os documentos, quando vão fazer mobilidade de professores, quando vão fazer mobilidade de pessoal educativo, de alunos aprendentes, terão que fazer documentos Europass, mas isso depois nós falaremos quando vos acompanharmos nos vossos projetos, portanto entraremos mais em detalhe. A EPAL, por exemplo, é importante também para as organizações da educação de adultos. Esta foi a equipa que esteve na gênese desta apresentação, portanto, temos na equipa do ensino e formação profissional e que são pessoas que vos irão acompanhar ao longo dos projetos, a Ana Cunha, a Cláudia Araújo, que esteve a falar-vos, a Sofia Ferreira também, a Telma Duarte, que esteve no Padlet a responder ao ensino e formação profissional, e a Isabel Gradil, que é chefe de equipa. No ensino escolar tivemos a Célia Pina a responder no Padlet, temos ainda a Liana Vieira, o Luís Pereira, o Manuel Fernandes, a Sofia Carruço e eu própria, que acompanharemos os vossos projetos, e a nossa chefe de equipa é a Ruta Agostinho. Na educação de adultos temos a Cláudia Araújo, a Eugénia Inácio, que esteve a responder no Padlet, e a chefe de equipa, que é a Isabel Gradil.